Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos e hoje eu vou responder a seguinte pergunta: será que é necessário utilizar DPS para o neutro no projeto elétrico? Vamos lá! Então a primeira coisa que a gente precisa entender é como funciona o nosso DPS. O DPS que a gente utiliza na instalação elétrica para proteger contra surtos. Para você que não sabe, DPS é a sigla para Dispositivo de Proteção contra Surtos. E ele é utilizado para proteger contra surtos através de manobras de rede ou através de correntes de raio. Tá? Como que funciona esse DPS na instalação? Esse aqui é uma instalação normal, tá? Onde aqui a gente tem a nossa onda senoidal perfeita, nas tensões 127/220 ou 220/380, tá? Quando a gente tem essa onda perfeita até um limite de tensão fixo pelo DPS que você escolhe, geralmente 175 ou 275, né? Tem também alguns DPS 280. Quando a gente tem esse nível de tensão limite aqui ocorrendo, o DPS está normal, está deixando passar aqui a tensão, né, e a corrente para irem diretamente para a instalação elétrica e nada acontece. Só que quando você tem um surto de magnitude KV, o que acontece? O DPS ele vai enxergar esse surto alto, esse desequilíbrio aqui, e aí ele vai fechar uma chave interna e facilitar essa passagem de corrente e tensão para onde? Para a proteção, para a terra. Então, de maneira simples, o DPS é uma chave aberta que se fecha em caso de surto elétrico. E surtos elétricos que ultrapassam a faixa de tensão dele. Esse é o funcionamento do DPS, ou seja, ele facilita a passagem de corrente para a terra. Ele fecha essa passagem. E se você for parar para pensar bem, este sendo um condutor de fase, quando o DPS fecha, ele fecha um curto momentâneo, transitório, fase proteção aqui. Só que esse curto é tão rápido, porque essa chave fecha e ela abre muito rapidamente, que não tem nenhum estrago na instalação. Apenas se esse DPS falhar e fechar a chave dele, aí sim eu preciso de um disjuntor antes do DPS. Por isso que eu trabalho com disjuntor antes do DPS, porque ele vai proteger contra curtos-circuitos aqui. Mas, neste caso, só para você entender o funcionamento, o DPS ele é uma chave aberta quando eu tenho tensões na faixa correta de trabalho, que se fecha em caso de surtos elétricos com variações de tensão na ordem de kV. Essa é a função do DPS, facilitar a passagem de corrente para a terra. É assim que funciona o DPS. E por que eu estou te explicando isso? Para você entender o seguinte: quando eu trabalho com neutro fixado diretamente no barramento de proteção, eu já tenho essa passagem para a terra. Se eu já tenho essa passagem para a terra, eu não preciso de DPS para o neutro. Porque percebe o seguinte, o DPS é um facilitador, ele vai fechar a chave para levar a corrente para a terra. Agora, se eu já estou fixado direto no barramento de terra, que está interligado no aterramento, eu não preciso de DPS para o neutro. Porque eu estaria sendo redundante neste caso. É isso que a NBR 5410 traz para a gente. Vamos observar aqui no item 6355, 63522, instalação dos DPS lá no esquema TNS. Ela faz a seguinte pergunta nesse fluxograma aqui, ó. O neutro será aterrado no BEP? Lembrando que o BEP é um barramento de equipotencialização principal que geralmente está no quadro de distribuição principal da instalação ou está instalado no ponto de entrada desta instalação. Então ela pergunta aqui, o neutro será aterrado no BEP? Ou seja, existe uma conexão direta com o cabo de neutro no aterramento? Se essa conexão ela existir, presta bastante atenção. Esta vai ser a configuração. O neutro vai vir da rede, vai vir do padrão, chega diretamente no BEP ou barramento de proteção do quadro. Existe a interligação entre BEP e neutro, e aí cria-se o barramento de neutro para chegar até os equipamentos e cria-se o barramento de proteção, que é o próprio BEP. Como o neutro já está interligado diretamente no BEP e do BEP vai para o aterramento, percebe que aqui já é uma chave fechada para a terra? Então eu não preciso de DPS aqui para o neutro neste caso. Eu preciso de DPS para quem? Para as fases.
porque eu não tenho caminho direto da fase para a Terra. Mas aqui eu tenho caminho direto do neutro para a Terra. Por isso ela fala, se o neutro está aterrado no BEP, nesta configuração, olha os DPS que eu tenho que utilizar. Um para cada fase, L1, L2 e L3. Mas observa, eu não tenho DPS para o neutro aqui. Por que que eu não tenho? Porque não tem necessidade. O neutro já está diretamente conectado à proteção da instalação, ao aterramento dessa instalação. Tá? Então, que é a prova, de acordo com o NBR 5410, que se eu tenho um neutro conectado diretamente ao BEP, não preciso de DPS para o neutro, porque eu já tenho um caminho direto fechado para a Terra. Agora, se eu tenho essa configuração aqui, ó, não, vamos para a opção não do fluxograma. Estávamos na opção sim, agora vamos para a opção não. O neutro está aterrado no BEP da edificação? Não está. A configuração é essa. Neutro vem dado o padrão de entrada, chega no barramento de neutro, do neutro vai para os equipamentos. Proteção sai do padrão de entrada, chega no aterramento da proteção, vai direto para os equipamentos. Chega no BEP, vai direto para os equipamentos. Está separado aqui, tá vendo que eu não tenho interligação nenhuma do neutro com a terra? Aí eu preciso desse cara para levar para o BEP aqui. Aí eu preciso do DPS. Tanto que, olha a configuração que a NBR 5410 pede aqui neste caso, quando o neutro não está aterrado no BEP. Ela pede o seguinte, esta configuração, com 3 DPS, um para cada fase e um DPS para o neutro. Tá certo? Este é o esquema TNS, que eu chamo TNS opção 2, em que o neutro e a proteção já saem separados aqui, e eu não tenho nenhuma conexão do neutro com a terra. Por isso, aí eu preciso de 4 DPS. Então, quando que eu vou instalar DPS no neutro no meu projeto elétrico? Somente se eu tiver esta configuração. Se o meu neutro já chegar na instalação, for para o BEP primeiro, depois separar e ir para o barramento de neutro, aí eu não preciso de DPS para o neutro. Gostou desse vídeo? Espero que você tenha entendido quando utilizar realmente o DPS para o neutro. E faz o seguinte, curte agora esse vídeo se você gostou, se você aprendeu. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp também, que é muito importante para fazer esse canal crescer cada vez mais. Se inscreve aqui nesse canal e deixa sua sugestão também aqui embaixo de novos vídeos que você quer ver, de novos itens que você quer aprender de acordo com projetos elétricos profissionais e NBR 5410. Tá certo? Te vejo no nosso próximo vídeo. Tamo junto!